tarifaço de Donald Trump continua sendo o destaque. Uma das principais fabricantes e distribuidoras de bebidas de suco de laranja da costa leste dos Estados Unidos entrou com uma ação na justiça contra a decisão do presidente americano de impor uma tarifa de 50% sobre o Brasil a partir do próximo mês. A empresa Johanna Foods argumenta que os motivos apresentados por Trump para o aumento da tarifa, incluindo o apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro, não configuram ameaças incomuns e extraordinárias que lhe concedam autoridade emergencial para contornar o poder de taxação do Congresso. A empresa estima que as tarifas impostas ao Brasil aumentariam seus custos em 68 milhões de dólares em um ano, além de elevar os preços para os consumidores entre 20% e 25%. E aqui no Brasil não é diferente. Os produtores estão apreensivos com possíveis taxação. A nossa reportagem foi até Limeira, cidade no interior de São Paulo, conhecida como a capital nacional da laranja, e mostra o temor dos impactos na demanda e nos postos de trabalho se o tarifaço entrar em vigor. Laranja a perder de vista. Essa é uma das mais fortes culturas exportadas pelo Brasil. A produção é dona de um mercado global desde os anos 80, o que coloca o país na liderança da exportação do suco de laranja. 78% da laranja produzida no Brasil vem do estado de São Paulo e 80% do suco produzido no país também vem daqui. Limeira é a principal produtora do estado. Desse volume total produzido no Brasil, 41% são exportados apenas para os Estados Unidos, o segundo principal mercado comprador do Brasil. A taxa de 50% prometida pelo presidente norte-americano Donald Trump sobre produtos brasileiros exportados aos Estados Unidos preocupa produtores e pode afetar toda uma cadeia de trabalho. Com a produção em queda nos Estados Unidos, o Brasil se tornou há anos o principal fornecedor de suco de laranja para o mercado norte-americano. Juntos, os países da União Europeia foram o principal destino do suco da fruta. Mas o mercado americano representa 40% das nossas exportações. Entendemos que essa é uma medida não apenas que vai afetar o Brasil, mas toda a indústria de suco norte-americana também, que emprega milhares de pessoas e tem o Brasil como principal fornecedor externo. Atualmente, há uma tarifa fixa de $415 por tonelada sobre o produto e a aplicação de uma sobretaxa de 50% se torna inviável. Então, atualmente, os Estados Unidos importam 90% do suco que consomem, sendo o Brasil representando 70%. Vamos falar assim, o mercado norte-americano de suco de laranja precisa do Brasil. E nós, brasileiros, a indústria brasileira, o agro brasileiro, precisa dos consumidores norte-americanos. Essa fazenda tem 1.700 hectares e um vasto campo de cultivo de laranja. A fruta é plantada, colhida, tratada, vendida e transformada em suco. Uma indústria natural que emprega colaboradores como a Isabel, que trabalha aqui há 29 anos. A rotina nossa é essa, que a laranja chega do campo, aqui a gente seleciona a laranja, que é onde transportada para entrega, para ponto, onde a gente tem, para fábrica de suco, é tudo selecionado aqui. A nossa rotina de trabalho é assim, do jeito que vocês estão vendo. A gente trabalha de segunda a sábado, a gente não para, das 7 às 5, sábado até meio-dia. Porque não pode parar, porque aqui tudo depende da gente, do barracão aqui. Uma das consequências temidas pelo tarifaço é o impacto nos empregos. De imediato, até que a gente possa sentir, a partir de 1º de agosto, contratações, novos investimentos. Hoje, o produtor de laranja já sofre com a vinda, com a expansão do greening, que afeta aí todos os produtores. Também o clima, a instabilidade é algo que não dá para se fazer um planejamento tão exato da produção. Iniciamos a safra da laranja há praticamente 40 dias, que ela vai se estender até dezembro, janeiro. Então, nesse primeiro momento, temos que aguardar como que será
o mercado norte-americano, como ele vai se comportar com essa tarifa, se vir a se efetivar, mas num primeiro momento acredito eu que todos os produtores também do suco de laranja para exportação, contratações e investimento, há um congelamento nesse primeiro instante. A tarifa prometida por Trump entra em vigor no dia 1º de agosto. A decisão vai impactar a economia brasileira, mas também a americana. No caso do suco de laranja, os Estados Unidos compram a bebida, envasando e rotulando ela para venda. Ou seja, isso gera diretamente emprego por lá também. Eu acredito que nesse primeiro momento, o governo brasileiro, juntamente com os governos estaduais, o estado de São Paulo, né, que é o maior produtor do fruto no Brasil, temos que deixar a política de lado. A política tem que ficar em um segundo, terceiro plano, e a economia do país, a economia dos empresários, do agro, que é a pujança do nosso país, tem que ter um bom senso em sentar com o governo norte-americano, deixar as arestas de lado e a gente chegar num denominador que seja bom para o produtor, que seja bom para a economia do país e que seja bom também para o governo e para os consumidores norte-americanos. O assunto agora a gente fala sobre o tarifaço do presidente Donald Trump. Faltam só 11 dias para que comece a valer a sobretaxa do Trump com relação aos produtos brasileiros. Em 1º de agosto, os itens importados pelos Estados Unidos terão 50% de alta. Conosco por videochamada Odilon Guedes, que é presidente do Corecon São Paulo. Odilon, primeiramente, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao TJ Aparecida. Boa tarde, queria agradecer o convite, um prazer conversar com os telespectadores. Odilon, a gente começa falando, sobre essa crise toda que começou em 9 de julho. Os motivos elencados já foram os mais diversos. O governo Trump não respondeu à carta enviada pelo Brasil. A gente acompanhou recentemente essa questão do governo do presidente Donald Trump com a China, com relação à tarifa de 125%, voltou-se atrás e acabaram negociando. Se espera isso também aqui para o Brasil? Olha, o comportamento do presidente americano é extremamente instável. Ele fala uma coisa hoje, amanhã ele volta atrás. Então, nós temos que esperar até 1º de agosto para ver se não vai ser adiada. Em relação ao que ele colocou na carta, eu acho que é muito importante destacar que ele falou que é para corrigir um erro que os Estados Unidos têm déficit em relação ao Brasil na balança comercial. Eu acabei de levantar 2 dados importantes. Em 2024, os Estados Unidos teve um superávit de 283,8 milhões. Em 2025, até junho, dia 30, eles tiveram um superávit de 1,867 bilhões. Então, esse dado, que é uma das justificativas da carta, é completamente irreal, é uma desinformação que se coloca. Eu acho que isso é muito importante a gente poder colocar para os telespectadores. Exatamente, Odilon. Boa tarde para você. O nosso objetivo aqui é esclarecer toda essa disputa, essa guerra comercial que o Trump abriu com o Brasil, não só com o Brasil, com vários países do mundo, né? Eu trago aqui alguns dados também para a gente acrescentar na nossa conversa. Mais de 6.500 empresas nos Estados Unidos dependem de produtos importados do Brasil, enquanto 3.900 empresas americanas investem no país. Ou seja, nessa disputa toda, que na verdade é uma disputa do Trump, não há vencedores, né? Não, vai todo mundo perder. Primeiro, os Estados Unidos importa uma enormidade de suco de laranja do Brasil, mais de 50%. A carne está aumentando cada vez mais a importação americana de carne, porque o rebanho deles está diminuindo. O café, nós vamos exportar 25 milhões de sacas. E aí a pergunta que eu faço é o seguinte, eles vão parar de importar do Brasil? Não vão, mesmo que eles diminuam. Isso vai levar a inflação para os Estados Unidos. E se diminuir a nossa exportação, vai trazer problemas para os produtores brasileiros e, logicamente, para quem trabalha para as empresas que exportam. E baseado num dado falso. Veja, mais uma coisa importante, você colocou. Isso que o Trump está fazendo, ele taxou o Canadá em 35%, a semana retrasada em 30% os países da zona do euro. Quer dizer, então ele está criando um problema com o mundo inteiro e desorganizando o comércio mundial.
Essas coisas precisam ficar muito claras para a população, para que a população não caia no engodo de um presidente que é completamente instável. Odilon, a gente acompanhou, né, que o governo brasileiro quer formar um grupo para negociar em Washington. A ideia é apresentar justamente uma lista com os benefícios com relação aos produtos brasileiros para fazer ali brilhar o olho do presidente americano Donald Trump e chegar, então, a alguns acordos econômicos. É tarde para essa negociação? Na sua visão, o Brasil tem algo extra para oferecer? Não, primeiro, acho que é importante reafirmar, o Brasil estava negociando com os Estados Unidos a questão da tarifa dos 10%. E eles, de forma extemporânea, colocaram 50%. Quer dizer, é uma ação americana. Na minha opinião, o Brasil tem que esgotar todas as formas de negociação e se o Trump manter depois do dia 1º, nós temos que ver, tem a lei das reciprocidades, que o Brasil pode taxar os produtos americanos. No meu entender, o Brasil não deve taxar produtos que vão prejudicar a sociedade brasileira, mas tem algumas áreas que a gente pode taxar, por exemplo, a questão dos fármacos, a questão de filmes que nós importamos nos Estados Unidos, que para eles é muito importante. Então, nós temos que elencar o etanol, nós temos que elencar um conjunto de produtos que não vão prejudicar a sociedade brasileira e taxar. E insistir na negociação, que empresários brasileiros negociem com os empresários americanos, porque os empresários americanos vão ter um prejuízo enorme também. Então, acho que nós temos que negociar no limite. Eu acho que a gente só retalha o que não prejudicar a economia brasileira, a população brasileira, e retalhar o que vai prejudicar algumas áreas americanas. Nós não podemos ficar de braço cruzado. E, paralelamente, procurar novos mercados, ver o mercado interno, que ele pode consumir, se essa questão for continuada, essa ação do Trump. Nós temos que ver alternativas e não o fim do mundo. Que é o que eu falei, os americanos vão ter que continuar importando pelo menos uma parte do que a gente exporta. Odilon, muito esclarecedora a sua entrevista, né? Serve também para esclarecer a opinião pública sobre tudo que está acontecendo, porque a gente envolve uma guerra tarifária que muitos desconhecem e a gente precisa saber, de fato, o que está acontecendo. 1º de agosto, falta pouco tempo, né, para esse anúncio que foi feito pelo presidente Trump. O governo brasileiro ainda insiste na negociação. O presidente Lula falou que está aberto ao diálogo com o governo americano, mas o prazo é curto. Uma estratégia seria conseguir um adiamento. Você acha que é uma boa solução isso? Eu acho que sim. Nós temos que propor isso. Agora precisa saber se o Trump vai aceitar. Como eu falei, ele é uma pessoa completamente instável. E, veja, ele está desmontando o comércio internacional. O comércio internacional, a partir de Bretton Woods, depois de 1944, organizou o comércio internacional, o dólar como uma moeda internacionalmente aceita, criou o FMI, o Banco Mundial, instituições que, no fundo, favorecem o comércio americano. E ele está desmontando isso tudo, e não é só para o Brasil, para o mundo inteiro. O governo tem que insistentemente dar essas informações para que as pessoas tenham clareza que isso é uma iniciativa extremamente negativa do governo americano. Odilon, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui no TJ, por conceder essa entrevista aqui para nós também, esclarecedora, para que a gente possa entender tudo o que está acontecendo. Obrigado, viu? Eu que agradeço a oportunidade, estou aí à disposição para novas conversas. Muito obrigada. Sempre bem-vindo, viu? Obrigado, um abraço para você. Obrigado.